que não estou no meu computador, tá? Então, novamente, bom dia a todos aí, peço desculpa pelo atraso, por problemas técnicos. Nós vamos... Esse é o nosso cronograma, tá? Da nossa disciplina, dia 8/9 é hoje. Nós temos aí meia hora de atraso. Tudo bem. De qualquer modo, a gente pode usar a aula que vem para sanar alguma dúvida. Eu vou estar online no dia 15/9. E aí a gente vai sanar possíveis dúvidas que vocês tenham e tudo mais, tá? Bom, a aula de hoje, pessoal, é sobre tabulação de dados. Eu acredito que muitos de vocês aí já sabem o básico de tabulação de dados, né? O software mais famoso que a gente tem é o Excel, vamos dizer assim, mas a gente pode utilizar outros softwares de planilhas eletrônicas, tá? Deixa eu ver aqui, essa aula aqui, ó. Eu até vou colocar lá na... Desculpa, será que está no cigarro? Vamos ver se está. Ah, já está no cigarro a aula de hoje, beleza. Né? Então, opa, alguém chegou. Permitir, Daniela. Agora eu permiti a Daniela, acho que antes eu tinha cancelado ela sem querer. Me desculpa aí, Daniela. Tá? Já avisei o pessoal que a gente está gravando a aula, eu pedi desculpa pelo atraso que ocorreu por problemas técnicos, mas já está resolvido. Bom, vamos lá, pessoal. A aula de hoje é sobre fundamentos básicos de tabulação de dados, né? Basicamente, que vocês conhecem padrão aí, o software Microsoft Excel, né? Que ele gerencia planilhas eletrônicas. Então, o objetivo da aula hoje, nós vamos aprender um pouco de tabulação utilizando um outro software, que é o LibreOffice Calc, tá? Que é a versão gratuita do Excel, vamos dizer assim, né? Então, o objetivo é apresentar os fundamentos básicos sobre editores de planilhas eletrônicas, tabulação de dados, lógica estrutural das folhas de cálculos, né, que são as planilhas, e o uso de funções, fórmulas estatísticas, formatação, geração de gráfico e etc. Tá? Lembrando que são conceitos bem básicos, talvez alguns de vocês já saibam alguns desses conceitos, mas a ideia é a gente equiparar todo mundo aí, para poder pelo menos utilizar de uma maneira correta esse tipo de software. Então vamos falar um pouco sobre o que são processadores de planilha, os fundamentos do LibreOffice Calc, tá? O que são as folhas de cálculo dentro de uma planilha, o que são células, o que são fórmulas ou funções, os gráficos, templates de modelos de planilhas eletrônicas, e tem uma atividade, que é a atividade 4, que é o quê? Eu vou dar uma planilha para vocês, eu quero que vocês me façam ela do modo automatizado. Eu vou explicar posteriormente isso aí. Então, os processadores de planilha eletrônica, eles objetivam criar, editar e visualizar, né, planilhas contendo folhas de cálculos. O que são essas folhas de cálculos, pessoal? Então, basicamente, a gente vai ver ali que a gente tem matrizes, né, onde cada elemento tem um valor ou tem uma função, e aí isso, a partir dos dados de entrada, eu consigo ter alguma informação de saída, uma coisa útil, né? Elas permitem a construção de documentos eletrônicos a partir de dados numéricos informados pelo usuário, realizam cálculos automáticos e geram certos resultados. A planilha eletrônica ela utiliza uma matriz composta de linha e coluna, e o elemento indicado pelo cruzamento de uma linha e coluna é conhecido como uma célula. Tá? E a célula armazena 3 tipos de coisa. Ou ela armazena um valor bruto, tá? Um conteúdo bruto, 10, 500, menos 20, um texto, etc. Ou ela armazena uma fórmula, ou ela armazena a referência para outra fórmula, ok? Então, gravem isso. Em uma célula de uma planilha eletrônica, nós podemos ter 3 coisas. Uma fórmula, um valor ou uma referência a outra célula, tá? Que pode armazenar também um valor ou uma fórmula ou uma referência a outra célula, e assim por diante. Ok? Isso é muito importante vocês saberem. Como que vocês vão distinguir? Já a gente vai ver, tá? Então, nós temos os 2 softwares principais aí. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Ah, não, tá aberto aqui. Deixa eu fechar isso aqui, pessoal, só para facilitar. Aí. Nós temos 2 softwares principais, tá? Para trabalhar com planilhas eletrônicas. O Microsoft Excel, tá? Esse Excel ele tem as extensões XLS, né, XLSX, trabalha com a extensão só de valores separados por vírgula, que é o CSV, Comma Value Separate Value, isso, e ODS, que é um formato de planilha eletrônica aberto, Open Document Spreadsheet, planilha eletrônica de formato aberto, né?
E também trabalha com CSV, tá? Então, essas são as principais extensões aí dos arquivos de planilha eletrônica, e nessa aula nós vamos trabalhar com LibreOffice Calc. Por quê? Porque é grátis. Porque tem na Unila e tal. Porém, tudo que a gente faz com LibreOffice Calc, vocês fazem tranquilamente com o Excel, ok? É a mesma lógica de trabalho, de uso, vocês aplicam nos dois. Então, aqui a gente tem a telinha aí do LibreOffice Calc, né? Vocês já conhecem. Nós temos a matriz aqui, propriamente dita, essa linha branca aqui, onde as colunas são detalhadas, né? São identificadas por letras, e as linhas por número, ok? Aqui na esquerda. Então, aqui a gente tem o número da linha, aqui nós temos a letra da coluna, né? Que identifica a coluna. Aí nós temos a barra de fórmula aqui em cima, esse igual aqui, ó, por exemplo, somatório igual. Essa barrinha branca é a barra de fórmula, onde eu coloco um valor, ou eu coloco uma fórmula, ou eu coloco uma referência para outra célula. Lembrando que cada célula pode conter esses três tipos de informação lá dentro, né? De composição, desculpa. E aqui nós temos a barra de ferramentas, né? Para trabalhar com a matriz, com a tabela, para você excluir linhas, alterar, remover, mesclar e etc. Então, assim, o básico vocês já conhecem do Excel, né? Então, um arquivo, pessoal, de planilha eletrônica, tipo XLS, XLSX, ODS, ele pode conter diversas planilhas. E cada planilha é uma folha de cálculo. Se você olhar aqui embaixo, ó, nós temos a planilha 1, planilha 2, 3 e 4. Dentro de um único arquivo chamado sem título 1, por exemplo, .xls, nós podemos ter diversas folhas de cálculos, diversas planilhas. E essas planilhas eu posso, de uma delas, acessar o conteúdo de outras planilhas, tá? De outras células que estejam em outras planilhas e assim por diante, ok? Então, cada planilha é uma matriz composta por células, né? E a célula é o elemento identificado pelo número da linha e a letra da coluna. Por exemplo, aqui nós clicamos aqui nessa célula. Qual que é essa célula? A gente chama que essa célula é a célula coluna B, linha 2, ou seja, célula B2, ok? Se eu clicar aqui, por exemplo, é a célula C2. Se eu clicar aqui, vai ser a célula C4, e assim por diante. Então, é assim que a gente identifica as células nesta planilha, que é, nesse caso aqui, a planilha 4, ok? Beleza? Lembrando que tem a célula B2 da planilha 3, a célula B2 da planilha 2, a célula B2 da planilha 1, ok? Nós temos tudo isso. Pessoal, se tiverem dúvidas, vocês me interrompam, tá? Qualquer momento. Ué? Ah, tá aqui. Deixa eu só abrir o chat aqui, se alguém está comentando alguma coisa. Beleza. Bom dia, Laís, e bom dia, Mayumi. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, a célula pode ter 3 tipos de informações, né? Que eu já comentei para vocês, e vocês têm que gravar isso, é importantíssimo. Ou valores numéricos e textuais, ou referência para outras células, ou fórmulas e funções matemáticas ou condicionais, ok? A célula pode ter ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C. Como que a gente identifica isso? É só você olhar o conteúdo da célula, ok? Por exemplo, se a célula você clicou na célula e na barra de fórmulas apareceu 67, ela tem um valor, tá? Apareceu essa data, ela tem um valor numérico, um valor textual. Apareceu nota 1 escrito nela, ela tem um conteúdo lá, tá? Um certo valor lá, pode ser texto, pode ser numérico, ok? Agora, você clicou na célula, ela começa com igual. Por exemplo, igual D2. Opa, D2 maiúsculo referencia outra célula, porque justamente a gente tem um igual ali, certo? E quando a gente clicou lá, por exemplo, cliquei numa célula e apareceu planilha 1.A1, tá? Significa uma referência para a célula 1 da outra planilha, no caso a planilha 1. Então eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, ó. Vou abrir o Calc. Pronto. Desculpa, minha cachorra tá latindo lá fora. Ó, vê se consegue enxergar aí. Então é o seguinte, pessoal, aqui eu tenho uma planilha só nesse arquivo. Vou colocar 2 planilhas, tá, ok? E na planilha 2 eu vou colocar aqui um valor, por exemplo, 89, certo? Qual é essa célula? B4. Então, olha só, estou na planilha 1 e temos a planilha 2. A planilha 2 tem um valor. Aqui na planilha 1, eu posso referenciar a célula B4 da planilha 2. Como que eu faço? Clico em qualquer célula que eu quero referenciar, igual,
vou lá na planilha 2 e clico aqui, ó, pá, Enter. Quando eu dei um Enter, voltei aqui na planilha 1 agora, ó. Cliquei aqui na célula, olha aqui na barra de fórmulas, igual planilha 2.B4. Por isso tem o valor 89. Se eu vier aqui no planilha 2 e alterar esse valor para 88, vai alterar também o valor da planilha 1 para 88. Então, esse é um exemplo de uma célula que referencia outra célula, que inclusive está em outra planilha, né, em outra folha de cálculo. Ok? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Então, nós podemos, além de referenciar outras células, nós podemos ter fórmulas dentro de uma célula. Por exemplo, estou aqui na planilha 1 e eu tenho mais um valor aqui, ó, 100. Né? Então, eu posso colocar nesta célula aqui, ou nessa célula aqui, igual soma de quem? Dessas duas planilhas aqui, dessas duas células. Pronto. Tá? Então, olha só, quando eu clico na célula, eu já vejo que ela está utilizando uma fórmula, uma função chamada soma, que recebe como parâmetros quem? O intervalo das células B2 até C2, ok? Então, aqui nesse caso, esta célula aqui, ela contém uma fórmula, certo? E aqui nós temos uma referência para outra célula, tá? E aqui nós temos um valor bruto, tá? Que é o 100. Olha só, cliquei aqui, ó, aparece só o 100. Não tem um igual aqui, ok? Não tem esse igualzinho. Então, aparece só o 100. Nesse caso, tem um igual, referencia outra célula, e aqui tem um igual, referencia uma função, tá? Uma instrução a ser executada, ok? Uma fórmula em si. Pessoal, beleza? Tranquilo? Acho que Sim, professor. Beleza. Qualquer coisa, vocês me chamem aí, tá? Podem abrir o microfone na hora que quiserem e tudo mais. Bom, o conteúdo das células com referências e fórmulas ou funções sempre inicia, então, com o símbolo de igualdade. Gravem isso, tá? Clicou na célula, apareceu igualdade, opa, ou é referência ou é função, beleza? Então, tipo de conteúdo... isso aqui é o que eu mostrei para vocês, né, agora. Tá? Por exemplo, essa célula aqui, ela tem o conteúdo dela, ó. Nós clicamos nela, aparece o valor 3,53. Porém, ela não tem o valor 3,53. Ela mostra o resultado desta função, que é o quê? Multiplicação da célula B2 vezes B2, tá? Tipo B2 ao quadrado, ok? E essa célula aqui, ela referencia a célula de cima, que é a célula B1. Ok? A célula B2 referencia a célula B1. Ok? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Aqui tem um exemplo de células com valores e células com fórmulas, né? Se eu clicar aqui, ó, a fórmula, cliquei nessa célula aqui. Qual é a fórmula que está aqui? É só você olhar na barra de fórmulas. Igual B3 menos C3. Ou seja, o que aparece nesta célula D3 é igual B3 menos C3. É 6 menos 10. Então, é menos 4. Ok? Aqui, novamente, pessoal, já começa a entrar umas fórmulas um pouco mais elaboradas, tá? Inclusive, vocês vão usar essa fórmula. Observem aqui que a gente tem uma planilha de aluno, de notas e tal. E se eu clicar aqui, ó, nesta célula F4, ó, essa aqui é a célula F4, tá lá o número dela. Cliquei nela, né? Podem ver que está destacado aqui. Essa célula F4 está apresentando o quê? Reprovado. A palavra reprovado. Porém, contudo... Todavia, e no entanto, esta célula aqui, ela não tem o conteúdo reprovado. Ela mostra o resultado de uma função cujo o valor resultante, né, o resultado mesmo dessa função, vai ser o quê? Um texto que diz se está aprovado ou não. Mas como isso? A partir de uma condição. Então, olha lá, cliquei nela aqui. O que está escrito aqui? Ó? Igual... SE maiúsculo, C, tá? Igual C. Abre parênteses, esse abre parênteses fecha aqui no final. Então, tudo que está dentro aqui dos parâmetros, nós seguimos uma determinada lógica para cada função. Na função C, o primeiro parâmetro aqui antes do ponto e vírgula é a condição, pessoal. Ó, C, E4 maior ou igual a 70. Quem é E4? Cliquei aqui. E4 é essa nota aqui, ó. 56. Se 56 for maior ou igual a 70, então
ponto e vírgula, vai ser impressa a primeira opção aqui, ó, aprovado. Caso esta condição seja falsa, que é o que está acontecendo, 56 é menor que 70. Então, ele escreve reprovado no resultado desta função. Então, olha o que apareceu aqui, reprovado. Por quê? Porque 56 é menor que 70. Agora, olha a linha de baixo aqui, ó. Nós temos 76,5. Apareceu aqui ao lado, na linha F5, o quê? Aprovado. Por quê? Porque 76,5 é maior ou igual a 70, ok? Então, esta função aqui, pessoal, é uma função condicional que a gente chama, tá? E existem centenas de funções no Excel, no LibreOffice Calc, tá? Elas funcionam da mesma forma, tá? Então, o importante aqui não é a gente saber todas as funções. Eu dar meios para vocês pesquisarem essas funções, entenderem como elas funcionam e utilizá-las, tá? Esse é o objetivo da aula. Então, olha só, nós temos outras equações aqui, ó. Soma B4C4, média B4C4 e assim por diante, tá? Então, cada uma dessas células aqui, ó, são células de conteúdo, essas primeiras. Nota 1 e nota 2 são células de valores brutos. Soma é um somatório desses valores brutos. Média é uma média dos valores brutos, tá? Então, é só para exemplificar aí. Beleza? Vamos lá. Opa, pode perguntar. Aí, nessa tabelinha que o senhor mostrou, estava escrito reprovado e aprovado, né? Uhum. Esse reprovado e aprovado foi o próprio sistema Isso. que colocou ou eu que digitei? Não, vou mostrar para vocês agora. Olha que legal. Ele Boa escreve pergunta, automático, então, Jéssica, né? Isso. Jéssica, ótima pergunta. Vamos lá. Vou colocar vamos fazer o seguinte, ó. Nota. Vamos colocar aqui 80, 90, 55, 49, 71. Então, olha só, Jéssica. Eu quero que aqui, ó, estado. Então, vamos só deixar assim, bonitinho. Eu gosto de fazer assim, ó. Pronto. Olha só, eu quero que apareça aqui, Jéssica, aprovado. Eu tenho uma nota. Eu quero que aqui apareça aprovado, tá? Como que eu vou? Existe uma fórmula aqui. Se essa nota aqui, né, do João, for Maria, Cláudio, Ana e Fran. Então, olha só. Se a nota... Vou deixar bonitinho, que eu gosto de fazer tudo certinho. Bom, vamos lá. Eu quero que apareça aqui, se a nota aqui for acima de 70, eu quero que apareça aprovado aqui. Então, como que eu vou fazer isso? Bom, para quem gravou e decorou, existe uma fórmula, que é a fórmula C. Se não, eu vou vir aqui no meu assistente de funções. No meu assistente de funções, eu vou pesquisar uma fórmula que é uma condição C, tá? Essa fórmula, se você olhar aqui, ó, tem um monte de C aqui, ó, um monte de fórmulas que vocês podem utilizar. Tá? Conte.C, conte.valores. C, ó. C. Cliquei aqui na fórmula C. O que ela faz? C, abre parênteses, tem um teste, aí tem o ponto e vírgula. Aí tem o valor do então, caso o teste é verdadeiro, aí tem um ponto e vírgula. Aí tem o valor do contrário, caso o teste seja falso. Ok? E o que essa fórmula faz? Ela especifica um teste lógico a ser executado. E ela dá dois tipos de resultado. Depende do teste. Se o teste é verdadeiro, resultado do valor do então. Se não, do valor do contrário. Então, olha só. Ok, quero usar a fórmula C, próximo. Aqui nós temos que colocar a condição. Qual que é a condição? Bom, a condição é o seguinte. Essa célula aqui, que é a célula B3, ela tem que ser maior que 70 para o aluno estar aprovado. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Cliquei aqui, ó. B3, Enter. Vou vir aqui e vou escrever, ó. Maior ou igual 70. Opa, perdão. 70, ok? Primeiro, pode ver que está montando a fórmula aqui embaixo, ó. Então, ó, B3 tem que ser maior ou igual a 70. Caso B3 seja maior ou igual a 70, eu tenho que escrever, entre aspas, aprovado, ok? Caso B3 seja menor que 70, eu vou colocar o contrário, reprovado. Olha que a gente já montou a fórmula aqui embaixo, tá? Já foi montada. Eu estou fazendo aquilo em cada argumento da minha função e já foi montado. Vou dar um ok agora. Olha lá. Veja. Ah, professor, mas se eu mudar aqui para 50, está reprovado. Se eu mudar aqui para 90, está aprovado. Mas, professor, eu quero copiar por debaixo. Vem aqui nesse cantinho aqui e arrasta a fórmula. Ó. Soltei. Pronto. Ó.
Se você mudar a nota aqui, ele vai mudar, tá vendo? Vou mudar aqui para 40, né? Ou colocar 0, o aluno está reprovado. Então, observem que é automático isso aqui, a partir do momento que eu fiz uma fórmula. Como que eu conheço a fórmula? A fórmula, gente, é só vocês virem aqui, ó, e clicar e olhar aqui na barra de fórmula o que está sendo feito. Por que está aparecendo aprovado? Ah, porque é o seguinte, isso aqui é uma fórmula. Se B3 é maior ou igual a 70, B3 é essa aqui, 90. 90 é maior ou igual a 70. Ah, beleza. Então escreveu aprovado. Se não, aqui nesse caso, 0 não é maior que 70. Então escreveu reprovado. Tá? Então isso aqui é automático, embora eu fiz a fórmula manualmente. Não sei se consegui esclarecer a dúvida. Sim, ficou bem claro, professor, obrigada. Perfeito. De qualquer modo, vai ficar tudo gravado essas aulas, é interessante vocês esclarecerem as dúvidas, e quem chegou depois, ou quem perdeu alguma explicação, pode rever o vídeo depois, beleza? Vamos lá. Então, olha lá. Bom, então cada célula pode representar um valor, uma palavra, um símbolo, ou referência para uma outra célula ou uma fórmula, né? Além do conteúdo específico. As fórmulas podem ser criadas manualmente ou a partir do assistente de funções. Então, eu acabei de mostrar para vocês criar a fórmula C a partir do assistente de funções, que é mais fácil. Por exemplo, professor, existe alguma fórmula aí que calcula o cosseno de um número? No Excel? Como é que você calcula o cosseno de um número? Não sei. Provavelmente exista alguma função aqui no assistente de funções que vai ter cosseno. Eu vou pegar um número aqui, ó, 80, né? Então, vou vir aqui, ó, eu quero calcular aqui o cosseno de 80. Então, olha só, nessa célula aqui, que é a célula C9, vou vir no assistente de funções, vou digitar cosseno, opa! Cos, ó, apareceu, cos, opa, retorna o cosseno de um número. Qual é o parâmetro? O próprio número. Então, ok, cliquei em cos, vou vir em próximo, agora eu coloco o parâmetro. Clico aqui, localizo na minha equação qual que é o número que eu quero calcular o cosseno, 80, vou dar um Enter. Pronto, ok, tá lá, ó, cosseno de 80 é isso aqui, ó. Tá? Então, eu estou usando uma fórmula, pronta, alguém fez. As fórmulas que vocês imaginarem existem, pessoal, praticamente no Excel, tá? E claro, vocês podem criar as fórmulas de vocês também, manualmente. Mas existem centenas de funções prontas que são classificadas em categorias. Por exemplo, fórmula para trabalhar com texto, tá? Fórmula para trabalhar com data, em algum lugar, ó, data e hora. Por exemplo, como é que eu coloco nessa célula aqui a data de hoje? Não sei, então vou vir no assistente de funções, vou procurar as fórmulas que trabalham com data e hora. Olha, tem o agora. O que é agora? Vamos clicar aqui. Próximo. Ok. Olha lá o agora. Exatamente agora. A data e a hora de agora. 10h57, dia 8/9. Tá? Então, a data de hoje, eu sei de cabeça que é igual hoje. Opa, mas isso aqui eu tenho que mudar para o formato de data, tá? Formatar isso aqui, essa célula no formato de data. Vamos localizar. Em algum lugar tem aqui o formato de data. Aqui, ó. Tá. Opa. Pessoal, só um segundinho, tá? Opa, mais alguém tá entrando. Alguém chegou aqui, eu só vou fazer uma coisinha aqui. Só um minutinho, pessoal. Já eu retorno, 3 minutos. Pessoal, desculpa pelo atraso, tá? Retornei. Não tô ligando a câmera hoje porque eu não tô no PC meu em casa. E tive um problema lá na internet e tal, por isso peço desculpa pelo atraso do início da aula. Então vamos lá. Gente, é isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui no assistente funções, tem funções para vocês trabalharem com o que vocês imaginarem, tá? E aí vocês têm que testar, né? Tem funções financeiras, funções lógicas e assim por diante. Por exemplo, o C é uma função lógica, tá?
Uma função que testa uma condição, faz alguma coisa se essa condição é verdadeira, ou faz outra coisa se ela é falsa. Tá? Então, essa é a lógica aí. Então, olha só. Gravem. Ah, professor, eu trabalho com Excel. Gente, já falei, para quem chegou depois, vou abrir o Excel aqui para vocês. Ó. Vou abrir o Excel. É igualzinho, não muda nada. Tá? Opa, olha só. Vou abrir aqui, ó. Nós temos aqui, ó, fx, inserir função. O que muda? Na verdade, às vezes muda o nome, a nomenclatura. Mas é a mesma coisa, ó. Cliquei aqui, vamos ver a função. Procure uma função que você quer localizar aqui. Clique em ir. Ok, C. Ir. Tá lá, ó. Aqui embaixo vai ter a função C em algum lugar. Em algum lugar. Ó, por exemplo, o que a função cont.c faz? A função cont.c, ela tem um intervalo e ela tem os critérios, né? Calcula o número de células não vazias a partir de determinada condição. Então, se você olhar cada uma das funções aqui, ó lá, novamente, classificadas por como é que fala? Por categorias, olha só. Funções financeiras, funções de data e hora, funções texto, funções estatísticas e assim por diante, tá? Então, tudo que eu estou explicando para vocês no Calc, vocês podem fazer no Excel também, ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Até o momento tranquilo, professor. Beleza. Então, vamos lá. Então, olha só. Aqui eu estava tendo os slides explicando, né, aquela função C que eu acabei de mostrar um exemplo para vocês anteriormente. Né? A função C é uma função lógica, ela especifica um teste lógico a ser executado. Tá? Executou esse teste, por exemplo, a célula E4 é maior que 70, então ela vai imprimir aprovado. Caso contrário, ela vai imprimir reprovado. E essa é a fórmula completa que vocês, quando a gente clica na célula que tem a fórmula, ela aparece. Então, voltando aqui, ó, nós temos aqui, ó, eu tinha mostrado para vocês. Cliquei aqui, você vê a fórmula. Ó, se B3 maior que 70, escreve aprovado. Se não, escreve reprovado. Professor, eu quero escrever aprovado ou aprovada. Então, vem aqui e altera a fórmula. Aprovado ou aprovada. Reprovado ou reprovada. Pronto. Ah, professor, não replicou embaixo. Vamos replicar a fórmula. Arrasta e solta. Pronto, tá lá, ó. Esse aqui tirou 80. Então, ele foi aprovado automaticamente, tá? Então, isso você pode usar isso para tudo, na verdade, né? Beleza. Como que a gente calcula a média de valores? Gente, é muito simples, tá? Qual é a fórmula que está aqui? Se você clicar aqui, você vai ver a fórmula. A média, a função que calcula a média de um valores, ela tem um nome chamado média. Então, olha só. Vamos voltar aqui, ó. Opa, perdão. Aqui. Vamos pegar dois números aqui. Vamos inserir uma nova... Vamos aqui na planilha 2. Vamos pegar dois números aqui, ó. 100. Como é que eu calculo a média? Desses números aqui. Vamos supor que aqui, ó, eu quero calcular a média, tá? Quero calcular a média nessa célula aqui, ó, que eu estou selecionando, que é C6. Então, aqui, ó, a célula C6, cliquei nela. Ela é igual, eu sei de cabeça, tá? Se você não sabe de cabeça, eu vou mostrar outra forma. Média de quem? Abre parênteses. Aí vem número 1, número 2, número 3. Opa, então vou selecionar o intervalo que eu quero calcular a média. Enter. Pronto. Calculei a média. Olha lá a fórmula. Igual média A4, D4. Porque é da célula A4 até a célula D4. Olha o intervalo ali em cima aparecendo. Tá? Ah, professor, eu não sei de cabeça. Então, você vai clicar aqui. Vai vir no assistente de funções. Eu quero achar alguma fórmula que calcula a média. Opa! Pesquisar média geométrica, média harmônica, média A, média cis. Opa, deve ser média. O padrão retorna a média de uma amostra. Ok, próximo. Qual é a amostra? Vamos selecionar só um intervalo. Cliquei aqui, ó. Selecionei o intervalo, vou dar um Enter e vou dar um OK lá embaixo. Pronto, calculei a média utilizando o assistente de funções, tá? Então, o maior número. Como é que eu calculo o maior número desse aqui? Alguém tem ideia? Eu sei. Maior número, quero colocar aqui o maior número. Sempre aparecer aqui o maior número. Então, eu vou vir aqui no assistente, vou digitar maior. Olha que difícil. Maior, cliquei. Opa! Como que usa?
retorna o késimo maior valor de uma amostra. Você tem o nome da função que é maior, aí tem os dados. E ponto e vírgula, e tem a ordem. Essa ordem é a ordem késima. Então, beleza. Próximo, selecionar os dados. Cliquei aqui, ó, eu quero o maior desses números. Enter. E aqui a ordem. Qual que é a posição do valor? Eu quero o primeiro maior de todos. Tá? Ok. Olha lá, o maior é 100. Vamos mudar aqui para 101? Olha lá. Opa, perdão. É isso aqui. Então, olha só. 100, por quê? Eu quero o primeiro maior. Tá? Eu quero o segundo maior. Vou vir aqui e vou alterar para 2. 88. Vejam que está o segundo maior valor. Tá? Então, assim, pessoal, vocês têm que fuçar, não tem jeito. Tá? Eu estou mostrando para vocês aqui o caminho. Tá? Então, essa é a ideia. O Excel, ele é muito poderoso. O cálculo, ele é muito poderoso. Então, a gente pode fazer muitas coisas aí. Tá? Então, olha só, desvio padrão, que é uma medida estatística, né, da variabilidade aí da determinada amostra e tudo mais, e assim por diante. Tá? Como é que a gente calcula o desvio padrão? Ele é dado por uma fórmula chamada DESVPAD. E aí o intervalo de dados. Não estou entendendo, professor? Então, assim, ó, vamos ver se isso existe mesmo, se eu estou mentindo. Vamos colocar aqui, ó, desvio. Tá? Então, aqui eu vou colocar o desvio padrão. Então, eu não sei como é que calculo o desvio padrão. Cliquei aqui, vou vir em funções, desvio. Opa, ó, coloquei desv, já apareceu um monte aqui, ó. Desvio PAD, desvio padrão, tá? Aí tem desvio padrão amostral, da população, etc. Vamos pegar o DESVPAD, que é o mais padrão que a gente usa, o mais comum. Calcula o desvio padrão com base em uma amostra. Ok, próximo. Qual é a amostra agora? Eu tenho que informar a amostra. A amostra são esses dados aqui, ó. Enter. Pronto, ok. Olha lá, ó. Desvio padrão é 49, ou seja, esses dados, eles têm um desvio padrão de 49 em relação à média, tá? Se você somar 51 com 49, vai dar mais ou menos 100, ok? E assim por diante. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá, então, aqui tem uns exemplos nos slides aí, espero que vocês entendam. Tá? Bom, exemplo 4 aqui. Planilha de células com valor em cor preta e fórmulas e funções com cor em azul. Todas essas células que têm valor em cor, fonte em cor azul aqui, são funções, são valores dados por funções, tá? Que calcula a soma, subtração, maior, menor e média. Eu posso depois passar esse arquivo aqui para vocês tranquilamente, tá? E aqui nós temos valores brutos, valor A, B e C. Então é só para exemplificar, né? Quais as fórmulas das células em azul no exemplo abaixo, no intervalo E2 e 7, tá? Então, se você clicar aqui, ó, provavelmente está clicado aqui, inclusive, ó. Clicado nessa célula, a célula E4, ela contém a fórmula igual soma B4, D4, tá? E aqui nós temos a subtração, igual maior, que eu mostrei para vocês, tem o menor também, e tem a média. São medidas estatísticas bem simples aí, que vocês podem utilizar, beleza? E por fim, pessoal, a gente tem os gráficos, tá? Basicamente, a partir das planilhas eletrônicas, nós podemos representar esses dados de maneira visual. E nós temos diversos tipos de gráficos que vocês podem utilizar. Alguns são mais adequados em determinadas situações, tá? Nós temos gráficos de barra empilhada, pizza. O pizza quase a gente nem usa hoje em dia, né? Mas tudo bem, tem gente que usa. Esse gráfico é muito interessante, que é um gráfico de barras com o desvio padrão em cima e assim por diante, né? Os gráficos para mostrar a distribuição dos dados e aí vai. Aí entra um pouco de estatística também, tá? Então, como é que a gente trabalha com gráfico? Gente, é simples. Selecionar o tipo de gráfico e selecionar os dados que eu quero gerar o gráfico. Nós temos o botão aqui de inserir gráfico, beleza? Como é que a gente monta o gráfico? Tem esse esquema aqui, ó. A partir das tabelas com os dados, pode-se gerar gráficos de diversos tipos. Para gerar gráficos, execute as seguintes etapas. Selecione o intervalo de células, com os valores que você quer plotar, clique no botão gráfico, aquele vermelhinho, e escolha o tipo de gráfico que você quer plotar, tá? E formate as informações do gráfico posteriormente, né? Título, barra e etc. Legendas e assim por diante. Então, ó, faça um gráfico de barra para 5 alturas da planilha usada anteriormente. Então, nós tínhamos ali várias alturas, tá? E aqui tem a média, o maior. Então, nós selecionamos essas alturas aqui, ó. Altura 1, 2, 3, 4, 5 e o valor delas. E você clica aqui no botão gráfico. Quando você clicou no botão gráfico, ele vai te dar várias opções. A gente selecionou naquela época um gráfico das alturas, ó. Você consegue ver
altura 1, 2, 3, 4, 5, ele utilizou como label aqui no eixo X, e aqui nós temos os valores, tá? De 1,5 até 2, né? Quase 2 metros aí. Então, maneira bem simples de gerar gráfico. Por exemplo, nessa planilha aqui, ó, se eu quiser mostrar o gráfico desses valores aqui, que eu nem identifiquei o que é, eu vou vir aqui, ó. Cadê o botão gráfico? Isso aqui, ó. Vejam que mudou na minha versão do Calc, botão gráfico, né? Ó, cliquei ali, é um gráfico de barras, né? Aí você pode escolher o tipo que você quer, próximo, finalizar. Então, olha só. Opa, tá, desculpa, pessoal, ficou grande, porque eu aumentei aqui para vocês enxergarem a parada, tá? Então, aqui, ó, tem um gráfico daqueles valores que eu coloquei para vocês ali. Eu não tinha feito bonitinha a planilha ali, mas tudo bem. Então, assim, ó, aqui tem um gráfico, né? Então, gente, tem que testar. Como que eu sei aqui? Ó, botão direito, tá? Se eu clicar, 2 cliques no gráfico, botão direito, intervalo de dados desse dado. Olha lá. Observem aqui, ó, intervalo de dados. Planilha 2, o intervalo A4 a D4. Esse intervalo não muda, por isso tem o cifrão ali, A4 a D4, que é esse intervalo aqui exatamente, ó. A4 até D4, tá? Então, nós podemos fazer assim. E aqui nós temos a série de dados também, que você pode colocar outros, por exemplo, o que são séries? Esse em azul aqui é uma série, que é a linha 4, por exemplo, né? Mas a gente pode colocar outro tipo de barra, com uma outra cor, seria uma outra série, por exemplo. E você pode comparar séries, dizer assim por diante. Isso tudo também depende dos tipos de gráfico que vocês estão manipulando aí, tá? Nossa, acho que eu me perdi aqui, peraí. Aqui, perfeito. Tá. Então é o seguinte, pessoal. Para finalizar, uma coisa que a gente usa bastante também são os templates, né? As pré-formatações de tabelas aí. Por exemplo, se a gente tem uma tabela assim, formatada desse jeito, só com negrito, a gente pode aplicar uma autoformatação nela, autoformatar essa tabela, e a gente pode escolher diversos tipos de formatação pré-existente. Por exemplo, esse é um dos formatos, e aquela tabela que estava sem nada de formatação fica desse jeito, tá? É questão visual mesmo, tá? Não tem nada de valor e tal, cálculo em si. É mais uma questão visual que é automatizada que você pode fazer, né? Então, se a gente dá um exemplo aqui, ó. Claro que essa minha tabela aqui está muito bobinha, né? Mas eu posso vir aqui, ó, estilos, vou colocar aqui, ó. Vamos selecionar aí, formatar, em algum lugar aqui, ó. Vamos lá. Gente, em algum lugar tem. Acho que até mudou o nome já, né? Autoformatação. Em algum lugar. Isso aqui é uma coisa que eu quero falar para vocês, pessoal. Tema da planilha. É isso aí, ó. Blue Jeans. Ok. Ó, aqui eu formato a planilha inteira. Estão vendo? Vou clicando aqui, ó. Tem vários formatos e tal. Mas tudo bem. Tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês, que é importante, até mais que a formatação. Tudo que a gente está fazendo aqui no Calc, vocês podem fazer exatamente a mesma coisa no Excel. Vou pegar essa fórmula aqui, ó, esses conteúdos aqui, e vou colar aqui, ó. O que veio aqui? Aqui. Veio valor. Olha só, pessoal, observem. Eu dei Ctrl+C aqui e dei um Ctrl+V aqui. Aqui, ó, nós temos um valor, uma função. Se eu olhar aqui, que eu colei, não veio a função, veio a colagem do valor, tá, pessoal? Isso porque eu estou trabalhando com softwares diferentes. Se eu quiser calcular média aqui de novo, é isso aqui, ó, igual média. Eu vou colocar a fórmula aqui, enter, pronto. Agora sim, ó, cliquei aqui, agora é uma função. Vocês perceberam que ele perdeu as fórmulas e equações? Ele veio o valor resultante, tá? Então, observem isso quando vocês forem trabalhar com softwares diferentes. Mas, tudo que eu expliquei até agora com o Calc se aplica ao Excel, tá? Exatamente dessa mesma maneira, ok? Vamos colocar aqui. Gente, claro, muda isso aqui, ó, por exemplo, que é a barra de gráficos, né? Selecionar aqui os gráficos, ó. Se eu clicar aqui no gráfico recomendado, ele já me aparece aquele mesmo gráfico que eu montei lá no Calc. Vocês se lembram que eu fiz? Aqui ele já aparece até o título, né? Então, esse é o gráfico do Calc, e aqui tem um gráfico desculpa, que é do Excel, e este é do Calc, ok? Veja que é bem similar os dois, tá? Então, assim, considerações finais. As planilhas são essenciais em qualquer área, como, por exemplo, na medicina, na academia. É uma base para folhas de cálculos automatizados, inferências estatísticas.
É importante nessa aula você aprender os conceitos básicos de como localizar uma equação, uma função, como identificar uma célula, se ela tem um conteúdo, se ela tem uma referência, se ela tem uma fórmula, né? Identificar da onde vem a relação entre as planilhas e assim por diante, tá? E além disso, é importante vocês saberem, pessoal, sempre buscar determinada função que vocês necessitem, tá? Existem centenas de equações, funções no Excel, no cálculo que vocês podem utilizar, tá? Eu não vou falar uma por uma para vocês porque não é o foco, mas vocês devem saber que existe, né? Diversas categorias de equações, de funções prontas para vocês utilizarem. Basta clicar nela, ler o que ela faz, entender os parâmetros e utilizá-las, ok? Beleza? E aí, pessoal, é o seguinte, tem uma atividade, que é a atividade 4, que é um modelo de planilha que já está lá no SIGA, tá? Que vocês têm que fazer exatamente aquela planilha que eu vou passar em PDF, e vocês têm que fazer utilizando formatação semelhante, função, média, soma, conte, ponto C e C, uso de formatação condicional, uso de gráfico em pizza e todos os cálculos, exceto os nomes e notas, deverão ser automatizados, ou seja, não inseridos manualmente. Qual é essa planilha? Se você olhar aqui no SIGA, tem essa aqui, ó, atividade 4, modelo de planilha. Ih, caiu aqui, peraí. Oh, perdão. Eu entrei na turma errada. Deixa eu trocar de turma, pessoal. Aí. Então, olha só. Aí eu vou abrir aqui, eu tenho. Então, olha só. Esse é o modelo de planilha que eu vou passar para vocês, que eu quero que vocês façam no Excel, tá? É uma planilha que vai ter o nome dos alunos aqui, uns números aqui. Vão ter notas e faltas fictícias, ou seja, tudo isso aqui, pessoal, é fictício. Vocês vão colocar qualquer valor ali dentro, tá? Não, pode ser esse? Pode, mas não precisa ser exatamente esses que estão aqui, tá, pessoal? Não precisa. E aí, opa. Nossa, estranho. Tudo bem. Então, olha só. Eu quero que vocês calculem a média, tá? Eu quero que vocês calculem o conceito. Isso aqui é o mais difícil, vocês vão testar. A aula que vem eu até posso explicar para vocês, mas tentem fazer antes, né? Não vou explicar agora, porque nem tentaram fazer, claro. Aí aqui eu anota se ele tiver de exame ou não. Isso aqui é um dado também que vai entrar depois, tipo, se o cara ficou de exame, vai ficar liberado esse campo para colocar uma nota. Desculpa. Aqui tem a média final. E, por fim, tem o aprovou-se e reprovou-se. O aprovado e reprovado, que é o conceito final que a gente fez hoje, durante a aula. Tá? Bem daquele formato. E aqui o percentual de presença. O que é isso? É só você olhar o número de faltas. Por exemplo, esse cara aqui faltou 4... o primeiro aluno faltou 4 vezes. Tá? Então, o percentual de presença dele é 94%. Esse aluno aqui teve 0 faltas. Então, o percentual de presença dele é 100%. E assim por diante, tá? Então, esses dados aqui são fictícios. Esses dados vocês vão calcular também. Esses dados aqui vocês vão calcular também. Isso aqui vocês vão calcular também. E vocês vão gerar um gráfico assim, ó. Do total de aprovados e reprovados. Eu tenho essa planilha, tá? Aqui tem a legenda para vocês. Façam essa legenda também. Eu tenho essa planilha aqui pronta. Claro que eu não vou mandar para vocês, óbvio, né? Mas... o que eu quero? Eu quero que vocês a façam, a implementem, a desenvolvam. E notem, pessoal, isso aqui é cálculo. Olha lá, conceito. Olha o tamanho dessa fórmula. Ah, meu Deus, professor! Peguem esse vídeo depois e pode até copiar essa fórmula aqui. Mas tentem fazer. Aqui tem a média final, ó, também é uma fórmula. Tem aqui o aprovou-se e o reprovou-se, que também é outra fórmula. E aqui uma continha simples aí para mostrar o percentual de presença, tá? Assim como o número de aprovados. Olha, o número de aprovados, nós usamos a fórmula conte.c. Vou explicar para vocês. Conte.c de L9 a L18. Nesse intervalo aqui, ó, conte quantas vezes está escrito aprovou-se. Estão vendo? Quantas vezes? Qual o resultado? 6. Vamos aprovar mais um cara aqui, ó. Vamos aprovar. Esse cara aqui tirou 10. Olha lá, já mudou aqui, agora tem 7 aprovados. Tá? Vejam que é tudo automatizado. É isso que eu quero que vocês façam. Não é contar aqui no olho, vir aqui e colocar o valor 7 na mão, tá? Não é isso, ok? É automatizado tudo. Beleza? Pessoal... Professor, isso é assustador. Vamos tentar. Na aula que vem,
pessoal, eu preciso que vocês tentem fazer. Na aula que vem, eu vou resolver uma parte dessa planilha com vocês, tá? Essa planilha está aqui no Siga, ó. Se você abrir aqui, ó, atividade 4, vai vir um PDF, que é o modelo da planilha. Esse PDF aqui, ó, tá? Então, criem um arquivo no Excel. Vocês podem vir aqui, copiar isso aqui, copiar aquilo ali, colocar a imagenzinha lá. Como é que coloca imagem? Aprendam, se virem, Ctrl+C, Ctrl+V. Se olhar aqui, ó, como é que eu coloco uma imagem aqui, gente? Desculpa, vamos abrir o calque aqui. Como é que coloca uma imagem aqui? Não tem problema, vem aqui, ó, inserir figura. Pega o login da Unila, logo da Unila de algum lugar e coloca, tá? Assim por diante. Então, assim, pessoal, vocês vão sofrer? Vão. Mas eu só vou tirar dúvida de vocês se tiver um aluno, professor, daqui é a planilha. Vamos resolver a tua planilha, vamos continuar dela. Aí a gente vai fazer a partir dela e tal. Vou fazer as fórmulas que faltam, tudo na aula que vem. Porém, gostaria muito que vocês tentassem antes. Se vocês não Professor, tentarem, aí complica. Pode falar. esse LibreOffice a gente baixa pela internet mesmo? Ó, se você quiser fazer no Excel, faça no Excel. Se vocês tiverem o Excel aí, usem o Excel. Não tem nenhum problema, tá? Nenhum. Tanto faz. Quem quiser usar o LibreOffice, tu baixa pela internet. Se vir aqui no Google, ó, digitar LibreOffice. Pronto, é o primeiro link aqui, ó. Baixe já, você baixa, instala e tal e tudo mais. Eu gosto de ter os dois no meu computador, tá? Porque tem coisas que eu faço em um, tem coisas que eu faço no outro. Né? Por exemplo, eu particularmente gosto mais do Calc do que o Excel. Mas tem gente que prefere o Excel. Então, assim, tanto faz. Os conceitos da aula que eu apresentei são aplicáveis nos dois softwares, ok? Professor, caso eu abaixo o LibreOffice, ele deixa o meu computador mais lento? Não, nada a ver. Não deixa, tá? Vai continuar com a mesma velocidade. Tá ok. Outra coisa que eu perguntar para você, professor, eu fiquei com uma dúvida. Eu esqueci de atualizar algumas coisas mesmo no portfólio. Como é que funciona, professor? Eu vou ficar com 0? Não, tranquilo. Atualiza lá o que você fez nos outros dias, não tem nenhum problema. Você pode ir lá hoje e falar, ó, tal dia eu fiz isso, tal dia eu fiz isso, tal dia eu fiz isso. Tá? Não tem problema, não. Tá ok, professora. Obrigada. Tá? Ótimo. Profe, outra pergunta. Pode fazer. Tem que atualizar o portfólio nos dias que tem Meet, tipo hoje? Não, o dia que nós temos aula síncrona, não, tá? Não precisa. Ok. Porque eu vou fazer chamada agora, inclusive. Isso aí. Ana Júlia, Daniela, Esther e Jéssica. Vamos lá. Alicia, não vi. Ana Júlia, Creyson, não vi. Daniela está. Esther está. Beleza. Laís, Laura, Max e Mayumi. Fernanda. Nossa, não vi nenhuma Fernanda. Nem a Ivone. Jéssica, eu vi. José Antônio, não vi. Laiane, eu vi. Laís, Laura. Tá. O Max está. Beleza. Mayumi, Samara e Vanessa. Mayumi, Oscar, não vi. Samara está. Sâmia, não vi. Vanessa está. Opa, Vanessa, passo. As duas Vanessas estão. Beleza. Professora, a Esther tá falando que ela tá presente, só que ela não pode falar, Esther. Tá. Stephanie. Tá para ela. Esther. Esther. Vou encontrar. Beleza, Esther tá presente. Perfeito. Prof, pode falar. eu saí aqui sem querer, mas eu ia fazer uma pergunta para o senhor. Não, pode fazer, Max. É que a terceira atividade fala que tem que enviar em PDF em ODT, se eu não me engano. E acho que não você compacta os dois. Ah, tá. Então, beleza. Cria uma pastinha, joga os dois arquivos lá dentro, compacta a pastinha e manda a pastinha, tá? Beleza, então. Beleza? Obrigado. Valeu. Pessoal, é isso que eu tinha a passar para vocês. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Tentem ir fazendo até o restante da aula e durante a semana essa planilha da atividade 4. E na aula que vem, quem tiver dúvida, não falte, que a gente vai sanar essas dúvidas relacionadas ao Excel, tá? Ao cálculo e assim por diante, ok? Ok, profe. Ok, professor. Obrigado. Então, até, professor. Beleza, pessoal. Obrigado vocês. E qualquer coisa, vocês me avisem, me mandem e-mail. E se tiverem dúvida, não faltem na aula que vem, tá bom? Tá ok, prof. Até semana que vem, então. Tchau. Então obrigado. tá, pessoal. Boa semana. Tudo de bom aí. Até mais. Tchau, tchau. Essa aula vai estar disponível para quem perdeu, quem quer rever também. Tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tudo de bom.